Começa agora mais um episódio do TechLand, nosso podcast aqui do evento de tecnologia e inovação aqui do interior de São Paulo. Eu tô com um dos caras mais incríveis que eu tô conversando até agora de tecnologia aqui. Vou nem apresentar, vou nem me ter a ousadia de apresentá-lo, do currículo, do tamanho do currículo, mas que ele se apresente. Denis Nakamura, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Boa, obrigado pelo convite, Paulo. Obrigado pessoal aqui. Primeiro, parabéns pelo evento, né? Tá bacana aqui, lindo de ver. Difícil da gente ver eventos nesse tamanho, né? Aqui É. para fora de São Paulo. Ah, que legal. Mas bom, ó, vamos lá. Então, eu sou Denis Nakamura, sou cristão aqui, tenho uma família, né? Sou casado, tenho uma pequenininha também. Mas aí da parte profissional, eu sou engenheiro, né? Sou engenheiro civil, engenheiro ambiental, acho que como grande parte, né, dos empreendedores, a gente não pode parar de estudar. Uhum. O cara tem infinitos cursos, fiz uma parte de administração, de contabilidade. E eu acho que o que interessa para o pessoal é que eu ajudei lá a, uma das principais empresas de internet do mundo, é a Rocket Internet. Uhum. Não sei se você conhece, enfim, ela fica meio nos bastidores, mas ela que é a empresa dona, né, do EasyTaxi, da Fit, Tricai, Canui, Mobile, Westwing, mais um monte de outras empresas, né, pedido já. E aí eu pude ajudar eles lá em algumas empresas, né? Fui responsável por ajudar no crescimento de uma específica, que agora já vale mais de 1 bilhão de euros, acho que Uhum. 1 bilhão e 100 milhões de euros. E aí, por conta disso, eu fui chamado para ser um dos gestores, um dos sócios lá, um dos pequenos sócios do iFood, quando o iFood ainda era um embrião. Uhum. Então eu fui lá, era um grupo concorrente a esse que eu falei. Eu fui lá para ajudar o iFood, que já existia, a tracionar, a crescer. Na verdade, o iFood estava indo até meio mal das pernas na época. Então, eu e, claro, né, toda a equipe, a gente fez o iFood aí crescer absurdamente. Então, quando eu entrei, ele estava em 3 milhões de reais por mês, mais ou menos. Parece muito, mas ninguém conhecia o iFood na época. E em um ano, por exemplo, a gente saiu de 3 milhões por mês para 100, mais ou menos 100, 90, 100 milhões de reais por mês. Uau. E aí depois só crescimento, né? Então a gente chegou em alguns bilhões e tal, então bem legal. E aí depois disso, em 2017, eu abri a minha própria holding, né? Meu próprio grupo. E agora a gente tem mais de 53 empresas, né? Nem eu Uhum. sei exatamente. Sensacional. Mas a gente tem empresa de tudo. Então é melhor a gente começar a bater o papo, senão eu vou Boa, ficar vamos até lá, vamos amanhã lá. falando das Me fala uma empresas. coisa, você me trouxe um ponto aqui que chamou bastante minha atenção, da engenharia ambiental para tecnologia. Conta um pouquinho dessa transição aí, como que foi isso? Cara, isso foi um milagre, e milagre mesmo, que eu sou engenheiro, eu trabalhei quase 10 anos com engenharia mesmo, né, em Uhum. corporação, prestar o serviço para todas as grandes incorporadoras, consultoras do país aí. E aí eu resolvi empreender. E aí, talvez, assim como alguns que estão assistindo a gente aqui, fracassei uma vez, depois eu fracassei de novo, e aí a segunda, eu fracassei meio que financeiramente. Aí eu desenvolvi crise de ansiedade e também um início de depressão, né, que eles falavam. E aí, cara, Deus usou minha esposa, eu realmente achava que eu não ia para lugar nenhum, sabe? Você estava no fundo do poço, Uhum. motivação negativa, não é nem zero, é negativo e tal, passando coisas ruins na cabeça. Minha esposa, ela foi lá e cavou um emprego para mim. Ela cavou um emprego para mim. E aí esse emprego foi nessa empresa que eu comentei para você, Uhum. que era aí do grupo Rocket Internet. Então lá eu aprendi o que era inovação. Aí, claro, né, estudei bastante enquanto estava lá, trabalhei bastante. Só que, cara, essa foi a porta de entrada. Então lá eu falei, caramba, essa empresa aqui tem controle de tudo, sabe? Controla todos os números, tal. Eu ficava perdido lá quando eu comecei. Mas depois, aos poucos, eu fui pegando e realmente a gente cresceu a empresa. Então, depois disso, esse foi um grande case de sucesso. Aí depois, obviamente, o iFood. Uhum. E aí depois eu comecei a abrir as nossas próprias empresas. Sensacional. Então, do empregado, do CLT, empreendedor a um dono de grupos aí, É. sensacional, muito Nessa bom. época, ó, brincando, eu me sentia como o mosquito do cocô do cavalo do bandido, sabe? Não, sim.
Pior sensação do mundo. É, só quem já esteve ali nesse lugar de depressão que sabe, né. Sem dúvida, Isso sem é dúvida. isso é bem dolorido mesmo. Então vamos lá, Vamos lá. então nesse ponto a gente está falando aqui do Techland, a gente está falando que de pessoas, não Sim, é, sim, é sim. tecnologia, mas tem a ver com pessoas, né, Sempre. sempre tem a ver com pessoas. E daí é o seguinte, eu quero saber, qual foi a sua inspiração? Hoje você vai ter uma palestra incrível aí, qual foi a inspiração para você trazer o tema que você vai abordar aqui hoje? Sempre vem uma inspiração, né, de algum lugar, né. Conta pra gente aí qual foi essa inspiração. Boa. Acho que diferente da maioria, eu gosto muito de compartilhar os fracassos, os perrengues, como eu falo. Uhum. Então eu trouxe um pouco disso pra galera saber que, geralmente, quem já chegou lá não é uma trajetória reta, sabe, você só vai crescendo, né. Uhum. Geralmente tem umas quedas absurdas, né. Uhum. Então eu gosto de compartilhar isso pra mostrar a realidade mesmo, mostrar que quem por acaso estiver aí dentro e não tiver num bom momento, cara, tem solução, sabe, tem como sair disso, então só continuar batalhando. Então eu trouxe um pouco dessa minha história pra galera se inspirar mesmo, Uhum. e aí não fui eu, foi a Camila, ela me pediu algumas ferramentas pra ajudar tanto o pequeno quanto o grande a crescer mais um pouco, dar o Legal. próximo passo. Então eu trouxe algumas ferramentinhas que dá tempo para a gente expor aqui, para Uhum. que tanto pequeno quanto grande realmente consiga levar o seu negócio para o próximo nível, ou já depois de hoje, sabe? Legal. Isso tem a ver com os seus primeiros fracassos ali que você falou? Sem Falou: dúvida, "Putz, ali, meu, eu falhei ali, doeu ali", porque eu como empreendedor também sem sei que dúvida. cada momento da nossa vida de aprendizagem é uma aprendizagem mesmo, né, tipo, Sim, putz, meu, se eu errei aqui, errei, aprendi alguma coisa, né, e aí você falou, sim, sempre vai ter sim. essa montanha-russa, vamos dizer assim, né, de Perfeito. Não só aprendizagem. aprendizagem, né? Eu vejo também os fracassos, e a gente tem eternos fracassos, tá? Ó, você que está assistindo aí, é fracasso toda hora. Então agora também eu tenho outros tipos, né, de fracasso e fracassos que não destroem a minha vida, mas você vai tendo e você não só vai aprendendo, claro, Uhum. mas também é uma oportunidade de você sair do caminho que talvez não fosse o melhor caminho, sabe? Boa. Eu vejo essa forma. Então, Uhum. tipo, eu ter fracassado lá, ó, por exemplo, rapidinho, quem quer fracassar? Ninguém quer fracassar aqui. Legal. Eu não queria fracassar o meu primeiro negócio. Se eu não tivesse fracassado o meu primeiro negócio, eu estaria ali, Nele que até agora. não chega nem perto do que a gente construiu ao longo desses últimos anos, sabe. Então, eu era uma consultoria. Se tivesse acontecido o que eu quisesse, que era não fracassar, eu seria um incrível, excelente, sei lá, consultor de empresas, Uhum. como eu tinha planejado lá naquela época. Que, de novo, financeiramente ou de, talvez, coisas legais e divertidas, cara, não chega nem perto do que a gente faz agora. Legal, legal. Então, tem uma coisa que grandes empresas, as grandes nem tanto, mas muitas empresas, principalmente o empreendedor, ele tem um olhar muito, eh, negativo com o erro, né. Aí você está Sim, falando é sobre isso, né, é o isso. errar, né, o errar e além do erro, né, esse ponto aí de não que, seria popularizar o erro, mas só tirar o peso Sim, dele, né. na verdade eu vejo o erro com bons olhos. Uhum, Quem me ensinou foi lá o pessoal que me contratou lá, quando a minha esposa cavou o emprego para mim. uhum, O que eu tinha fracassado as empresas, eu achava que era o fim do mundo. uhum, Depois que eu já tinha me dado bem naquela empresa lá, na que eu estava trabalhando e tal, aí eu peguei os presidentes, eram 2 presidentes, né, na empresa, o presidente e o co-presidente. Eu peguei eles falando assim, enfim, não para mim, falando um para o outro lá atrás, assim, por acaso eu escutei eles falando isso de forma positiva. Um estava falando para o outro: "Cara, onde você imaginou que a gente conseguiria alguém como o Denis, que já teve a oportunidade de fracassar algumas vezes? Então ele já sabe o que a gente não pode fazer". Aquilo lá deu uma reforçada de que é empreendedor está preparado para errar, só que está preparado para consertar também. sim, sim, né. Erra rápido, É, acerta rápido, né. exatamente, Esse é o ponto, exatamente. né. Se fala muito nas startups hoje em dia, né. Sim, Nem sou sim, da área de startup, mas eu sei que é isso, é uma mas é, premissa, né. Erra rápido para corrigir rápido, né. sem dúvidas, sem Sensacional. dúvidas. Agora falando de você estava vou trazer o gancho do ambiental ali, né, o engenheiro ambiental. O engenheiro ambiental ele tem um mega impacto
no mundo, ainda mais no mundo que a gente vive. E a tecnologia hoje também tem esse impacto, né, há muitos anos, na verdade, não é só hoje, né. Hoje parece que até, eh, é muito incerto, tem muita gente ainda, com não entendendo ao certo aonde vai impactar, as máquinas vão tomar conta igual o Exterminador do Futuro. Sim. Qual o impacto hoje, que você enxerga da tecnologia para o mundo? Das coisas nos projetos que você está envolvido hoje? Cara, a tecnologia, então, eu vejo com muito bons olhos, porque mesmo que o pessoal fala que inteligência artificial consome muita computação, e aí precisa de muito hardware e etcétera, e causa muito impacto, mas por mais impactante que seja uma empresa mais inovadora, digamos assim, ela, sem dúvidas, ela traz uma sustentabilidade maior, sustentabilidade nos 3 pilares, né, ambiente, social e também de transparência, de governança. Legal. Ele traz um impacto muito mais positivo do que qualquer outra empresa anterior a ela, que fature semelhante, sabe. Sim. Então, por exemplo, o próprio iFood, né, agora eu já não sou mais um dos sócios, mas o próprio iFood, ano passado, vendeu R$ 100 bilhões, cara. R$ 100 bilhões. Eu tenho oportunidade de algumas coisas, né, então eu dei mentoria para o Ciro, que é o presidente da Volkswagen, né, Uhum. Brasil. Também tenho amigos lá na diretoria da Cirela, mas para você ter ideia, Volkswagen é uma das maiores do Brasil, né, no segmento dela. iFood, vai, com comparando bem genericamente, a iFood é quase 3 vezes maior que a Volkswagen do Brasil. A Cirela é a maior incorporadora do Brasil, única, enfim. O iFood é quase 4 vezes maior que a Cirela. Então, vai comparar o impacto, né, ambiental, social, etcétera, do iFood com essas empresas ou com outras empresas, é absurdamente mais positivo. Uhum. Então, realmente, como um engenheiro ambiental, enfim, eu vejo com muito bons olhos a inovação, porque cada passo que a gente dá na inovação, eu vejo que a gente está impactando cada vez menos o meio ambiente que seja, sabe? Sensacional, sensacional. E dentro de tudo isso, a gente está falando de aprendizagem também, né, a gente Sim, falou bastante de aprendizagem, e a gente fala que eu sou um fanático por aprendizagem, né, eu busco, aprender sobre aprendizagem o tempo todo, e uma das teorias da aprendizagem é que a gente retém mais o conteúdo quando a gente ensina alguém. Né. sem O dúvida, segundo que mais, retém é quando a gente está praticando, sem né. dúvida. Você tem 2 coisas muito fortes aí, né, que é a prática, você está ali no dia a Ah, dia, e poxa, você está vindo aqui para ensinar a gente, ensinar o pessoal que está aqui no evento. O que que você acredita que dentro qual a importância de um evento como esse do Techland para essa área de inovação e tecnologia? é extremamente importante para que a gente saia daquele eixo Rio-São Paulo, né, então eu vejo com muitos bons olhos por causa da concentração, talvez excessiva, que a gente tem nos 2, né, Uhum. São Paulo e Rio de Janeiro. Sim. Obviamente 80% São Paulo, 20% lá no Rio de Janeiro. Mas é bom, o Techland ele é incrível para a gente trazer não só esse conhecimento, essa experiência minha, dos outros palestrantes, para cá, né, gostaria que mais pessoas do interior viessem para cá para Sim. participar, né, inclusive, porque nem todo mundo tem oportunidade de estar despendendo tempo e dinheiro para frequentar os eventos lá em São Paulo e tudo mais. Uhum. Então trazer para cá, é legal que você traz essa possibilidade, essa oportunidade para muita gente, não só, né, como eu falei, de Sorocaba para o interior. Uhum. Então é essencial e, se Deus quiser, isso daqui vai impactar muitas vidas, muitos negócios aí daqui para frente, na verdade, em cada edição do evento, né. Show, legal. E está crescendo, né, o segundo, então, meu, a gente já quase Sim, dobrou a quantidade de pessoas, certeza que a tendência é só crescer cada vez mais. Então, Tênis, é o seguinte, tem eh, falando aqui sobre missão, sim vou senhor. trazer um pouquinho sobre o quanto aí, né, o pouquinho que eu pude captar aqui da sua história aí, que em algum momento ali te reacendeu uma chama interna e divina, vamos dizer assim, que falou: "Poxa, é isso aqui, o caminho não está perdido, é possível". Que você consegue trazer aí, esquecendo um pouquinho tecnologia, né, a parte Sim. bem humana mesmo, para trazer de mensagem para as pessoas? Boa, o que eu gosto de
pregar até, é realmente que a gente faça tudo com mais, consciência, tá. Então o meu objetivo ou o meu propósito, como você falou, é abençoar vidas, enfim. Então quanto mais pessoas eu tocar, né, incentivar, influenciar positivamente, é o que eu quero para a minha vida, tá. Enfim, dito isso, então tudo que eu mostro é para que as pessoas realmente se descubram e possam ter uma vida melhor, uma vida mais tranquila, mais Uhum. plena e na minha visão, né, mais correta. Então, eu tenho uma ONG que a gente ensina ética, ensina um monte de coisa para o pessoal, é bem legal, enfim. Depois, quando tiver mais tempo, a gente fala sobre isso. Uhum. Mas uma coisa interessante que eu costumo ensinar para os meus mentorados é justamente qual que é a prioridade da vida, né, da sua vida. Qual que é a ordem? Porque o Denis já colocou o trabalho em primeiro lugar. E nossa, foi um caos lá. Eu quase não casei, né, por causa Uhum. disso. Aí também a minha ONG, eu já coloquei minha ONG em primeiro lugar também. E cara, aí também o meu dinheiro ia para pagar a ONG, meu tempo ia para ONG, então eu deixei de ter amigos, deixei de ter dinheiro, um monte de coisa, enfim, influência em função da ONG. Então a gente precisa realmente ter o equilíbrio, né. Legal. Então eu gosto de mostrar para o pessoal realmente as prioridades. Então, no meu ponto de vista, né, é a espiritualidade, né, então Deus em primeiro, depois a família, depois o trabalho, porque o trabalho vem para servir a família, e aí depois disso você ainda tem tempo, ainda tem dedicação, energia, enfim, aí você ajuda as pessoas que você conhece, e depois disso as pessoas que você não conhece, tá. Então, na minha opinião, isso daqui é uma forma de equilibrar um pouco mais o trabalho, e aí eu sei que também tem muita oportunidade de negócios, de trabalho, enfim, de atividades para todo mundo. Tem muita, a gente é bombardeado com oportunidades. Uhum. E a gente tem que falar não. Então, para falar não, eu também tenho o meu objetivo. Uhum. Então, como eu quero impactar mais vidas, eu quero ter mais influência, eu quero que mais pessoas queiram me ouvir, né. Uhum. Então eu vejo na hora de fazer um negócio, enfim, uma atividade, eu vejo se vai deturpar, vai estragar minhas prioridades ou não, e se vai me levar ou não para os meus objetivos, né, para o meu Uhum. propósito. Sim. Então, se as 2 respostas forem positivas, beleza, aí é um negócio que eu faço, por exemplo. Então, quem está em casa aqui ouvindo e tal, acho que essa é um bom ensinamento, Um sabe. caminho. Isso que eu quero Legal. trazer para o pessoal aqui. Perfeito. E daí agora falando de um mercado e de um mundo que está mudando, Sim, né, a gente está numa era aí da inteligência artificial, onde muitas pessoas estão com medo, na verdade, né, de e aí, como que vai ser? Vai substituir o ser humano? Como que sim. tá? Daquele medo. Qual é a habilidade ou competência que você acredita que quem está em busca de um emprego ou está num emprego que ele acha que, de repente, vai sumir, que ele precisa ter nesse momento, para o mundo que a gente está. Ou quem está entrando para o mercado de trabalho, ou quem Boa. está e vai, né, querer Sim. se manter. Boa, são 3, ó, três habilidades essenciais aqui que eu sempre falo para o pessoal. Primeiro, ser flexível, né, então, Uhum, a gente precisa realmente se adaptar, tudo está sempre mudando, né, enfim, todos os segmentos de mercado. Primeiro, ser flexível. Segundo, saber marketing. Não precisa ser o mestre de marketing, não precisa ser o Nizanguanais, mas saber o mínimo essencial de marketing. Para quê? Para você conseguir mostrar o que você quer mostrar para as pessoas, uhum, tá. Então essa roupa aqui não é assim, eu já sofri um monte aí, enfim, até eu começar a fazer as coisas de forma intencional, falando de marketing, né, legal. imagem e tudo mais. E aí o terceiro, vendas. Todo mundo precisa saber vender, que aí a gente consegue vender tudo para todo mundo. Por exemplo, aqui, eu até, ó, Camila tá lá, que ela não me escute, mas eu quase cheguei atrasado aqui, ó, porque hoje de manhã tinha, Dia dos Pais na escolinha da minha filha. Uhum, Aí eu falei pra ela que eu ia trabalhar, né, vim pra cá e aí depois eu volto pra lá. Cara, chegando em casa, minha filha vai falar: "Ah, por que que você foi trabalhar se é sábado?". Cara, habilidade de comercial, eu tenho que me vender pra minha filha
para ela me aceitar de volta e continuar brincando E comigo, tá por tudo exemplo. bem, né. Então Pra a que gente fique tá tudo bem. a gente tá toda hora se vendendo para alguém, né. Uhum. Quando a gente está na fila para comprar alguma coisa, a gente está se vendendo, está negociando. Quando a gente vem num evento desses com a nossa família, quando a gente procura um emprego, quando a gente vai empreender. Uhum. Então, essas são as 3 habilidades essenciais para qualquer um. De Qualquer um: flexibilidade, marketing e vendas. Sensacional. Então, ó, você que está no mercado de trabalho aí, ó, se você não souber isso, daqui a pouquinho tá fora. Sem dúvidas, Daqui a pouquinho tá sem fora. dúvidas. Maravilha. Então agora, E Denise, pra gente fechar, estamos indo já pro sim, sim. finalzinho, deixa uma Você mensagem pra galera aí. Pode falar. não, é que você tinha comentado das empresas, eu não sei o tempo que a gente tem, Ah, tem não, vamos lá, vamos mas lá. se você quiser a gente fala um pouquinho das empresas, pode Isso, ter fala um coisa pouquinho, de são 53. Caraca, 53 não, a empresas. gente Conta um tem pouquinho dessa hold aí. boa, então desde que eu saí do iFood em 2017, eu comecei a criar isso, então é uma holding relativamente forte já. Uhum. Ano passado ela já movimentou mais de 40 bilhões de reais, né, então tem bastante coisa legal. E aí, pulando as coisas chatas, focando aqui no que é divertido, ó, na holding, a gente tem e depois eu falo o porquê de contar isso. A gente tem, ajudou a criar o Vale do Genoma, lá em Guarapuava, no Paraná, junto com o governo estadual, o municipal, etc e tal. É o principal centro de pesquisa em genética genoma. Foi muito útil para o Brasil durante a pandemia, sabe, Uhum. que a gente ficava pesquisando lá as novas variantes toda Sim, semana e sim. tal, então boa Legal. parte foi feito lá. A gente também tem uma bolsa de valores, em cripto, né, em blockchain, oficial pelo Banco Central. A gente pode fazer tokenização de CCB, eu sei que são termos bem técnicos aí, mas por causa de networking, porque o cara que me chamou, o dono disso aí, é o Paulo Oliveira. O Paulo Oliveira, ele foi vice-presidente da Bovespa, da B3. Uhum. Então ele queria criar isso, né, ele não teve abertura lá dentro, ele foi e criou a parte. Então é bem interessante. A gente tem nossas partes fintech, que enfim, está na moda e realmente é bem divertido. Outra empresa interessante é que a principal inteligência artificial para auditoria em saúde, auditoria pré, pós, OPME, enfim, em saúde é nossa. 7 milhões de brasileiros passam por nós, então é bem legal isso daí. E ó, a tecnologia, né, nesse caso da empresa, ela ajuda as operadoras de saúde, a Mio, Unimed, enfim, a economizar dinheiro e, ao mesmo tempo, ajudam os pacientes a terem um melhor atendimento. Então você Olha. vê que legal, né? Os dois lados saem ganhando com a Uhum. tecnologia. Deixa eu ver. Uma coisa legal, mas que não dá dinheiro, eu falo mesmo na Uhum. cara, a gente tem uma plataforma de simulação robótica que é em sociedade com a NASA, né? Não é com a NASA não pode ser sócia de nada, mas é em sociedade com a Epic Education Foundation deles. E a NASA usa isso daí para contribuir para a construção daqueles robôs que eles mandam para o espaço e tudo mais. Uhum. Então eles acabam economizando um bocado de dinheiro com isso. E eles usam a nossa plataforma para treinamento de astronautas. Olha, Então legal. teve um treinamento que até eu participei, eu não sou astronauta, mas eu participei. Ainda ainda, vai que Eu gostaria de ir para lá, eu tenho Uhum. medo, mas eu gostaria. Mas, a gente tem um que eu participei, cara, que a gente usou a nossa plataforma com a NASA, com professores lá do MIT, etc e tal, para treinar astronautas do Brasil, México, Estados Unidos, Canadá, Holanda, Finlândia e Japão. Uau. Então foi bem divertido, assim, bem diferente, né, e tal. E a gente tem eu gosto de comer, né, iFood e tal, eu gosto de comer, a gente Uhum. tem uma porrada de restaurantes também, tem uns restaurantes bem legais aí, Jamie Oliver e tal. Então, esses são os negócios. E eu queria comentar sobre isso, porque cada um desses negócios eu tenho porque eu tenho facilidade de tê-los. O que significa isso? São negócios, a maioria deles, né, são negócios que eu não preciso atuar todo o tempo, né, Uhum. eu posso ficar só como conselheiro, e são negócios que, no geral, têm sinergia entre si. Então é um negócio que eu tenho que aí, opa, ó, apareceu essa outra oportunidade. Só de juntar com algo que eu tenho, a gente já cresce absurdamente. Vira É, um ecossistema é ali um que ecossistema. se retroalimenta. Então Legal. um negócio que eu até acabei de esquecendo de falar, mas é o que mais cresce nosso, é de incorporação. Então a gente faz Minha Casa Minha Vida lá em São Paulo, né. Uhum. Cara, a gente começou isso em novembro agora, do ano passado,
em maio, né, então em 6 meses a gente estava comemorando já R$ 500 milhões em Uau. VGV, né, em valor de vendas. Então, tudo isso por causa desse efeito ecossistema. Uhum. Então é só deixar esse conselho, né, para o pessoal que está ouvindo a gente, que tem negócios que são mais fáceis da gente fazer, Legal, sabe. interessante. A gente não precisa ficar sofrendo na toa não. Boa, boa, boa. Isso aí da operação, né? Sem É, dúvidas. o grande empreendedor, o sonho do empreendedor é esse, né? A hora que o cara descobre que ele não precisa estar 100% na Ah, operação, daí ele começa a viver melhor, sem dúvida. né? Você quer falar desse segredo? A gente fala, cara. Não, opa, eu adoraria. Conta aí. Boa, ó, rapidinho, porque, enfim, você que Vamos manda lá. aqui, ó, Não, o vamos horário aí. é seu. Ó, pra gente sair, né, tirar a barriga do balcão, como que funciona, a gente precisa entender como funciona uma empresa. Uma empresa, pega aí pelo nome da empresa aqui no Brasil, né? Nós dois aqui somos CPF, somos pessoas físicas. Uhum. A empresa é o quê? É uma pessoa jurídica. Como pessoa jurídica, ela é uma pessoa. Ela nasce, cresce e morre. Toda empresa nasce, cresce e morre. Aí você vai falar, ah, mas e aquelas empresas gigantes? Vão morrer algum dia, tá? Então pode não ser comigo, ou com a minha filha, com meus netos, enfim, mas um dia eles vão morrer. Enfim, outro dia a gente discorre sobre isso. Mas uma empresa, então, é um ser vivo. Uhum. Assim como um nenê, ó, que está lá, um nenezinho aqui na frente, quando a empresa nasce, ela precisa de certas habilidades para evoluir e dar o próximo passo. Depois que ela deu o próximo passo, ela precisa de certas habilidades para escalar, para crescer. Depois que ela deu isso, aí ela precisa de outras habilidades para dominar o mercado, etc., para internacionalizar e tal. Então, a cada momento, ele precisa de habilidades diferentes. Quando a gente vai criar a empresa, então essa empresa precisa de certas habilidades. Essas certas habilidades, elas precisam ser distribuídas entre os diretores. Geralmente são os sócios, mas entre os diretores. Então, eu tenho várias empresas que eu não sou necessário, eu sou o catalisador, eu não faço a empresa funcionar, eu faço a empresa acelerar. Quem faz a Uhum. empresa funcionar são os meus sócios. Justamente porque os meus sócios já dão conta dessas habilidades que a empresa precisa. Uhum. Então, quando a gente cria uma empresa, a gente precisa estar de olho em quais habilidades são importantes para a minha empresa e ver se os meus sócios têm essas habilidades. E aí, se eu quero, né, se eu tenho como trabalhar menos, ficar mais de fora, eu tenho que ter alguém lá dentro que me substitua as minhas habilidades lá Uhum. dentro. Então, parece simples, né? Mas esse é o grande segredo para a gente realmente O não sócio precisar certo estar para o lá, negócio certo, né? para a É, gente não porque precisar ficar preso no negócio. sensacional. Boa, valeu a dica, hein? É, Baita dica aqui. Agora, para fechar, sim, sim. um recadinho para o público do Techland. Boa, ó. Galera, primeiro, se você está assistindo e não esteve aqui, ó, no presencial, ao vivo, cara, você perdeu muito. Então, realmente venha na próxima edição. Não sei se a Camila vai fazer só no ano que vem, talvez, quem Talvez saiba, e vocês façam talvez antes. tenha Techland em outros estados, não É, sei. perfeito. Mas, ó, participe, porque é uma oportunidade única de você conseguir boa parte do conhecimento que está na crista da onda aí, sei lá, de grandes cidades ou até de outros países. Você está tendo a oportunidade de ter isso um pouco mais perto de casa. Então, cara, você tem que aproveitar essa oportunidade. Precisa. E um último conselho que eu gostaria de deixar é para ter mentores, que todos nós, ou ninguém de nós sabe tudo, né. Então eu, de fato, eu contrato vários mentores diferentes. Eu tenho mentor espiritual, um de vendas, de negócios, enfim, de estratégia, vários diferentes, enfim, porque eu aprendo com os erros deles, então eu economizo meus erros. E é claro, eles conseguem me abrir os olhos para coisas que eu não enxergo. Então uma parte da minha empresa que vale um pouco mais de R$ 100 milhões, né, uma parte valiosa da minha empresa, do meu grupo, só existe porque eu levei uma bronca uma vez de um mentor meu, na casa dele inclusive, que ele era vice-presidente de Santander. Então ele me deu uma bronca que me abriu os olhos, e aí ao longo dos anos, dos meses, eu fiquei de olho mais aberto e surgiu a oportunidade, eu entrei. Sensacional. Senão, não teria isso. Então, mentores são essenciais para qualquer área da vida. Então, ia deixar esse conselho aqui para quem está assistindo, porque é o atalho, Sim, sabe? sim, É o único sensacional. atalho que existe aí no empreendedorismo. Maravilha. Denis, muito obrigado pelo seu tempo. Imagina. Acho que daqui a pouco tem uma palestra ali muito top, vou lá assistir também. Boa. Então, muito obrigado pelo seu tempo, tá, meu irmão? Obrigado, obrigado, Paulo. Até Obrigado pelo mais. convite.
Foi? Eu falei, se deixasse eu ficava até amanhã.